principal polo. C, partido que não fez coligação. Candidato Wagner Menezes, do PPS, que concorre pela coligação A Cara do Novo, Seriedade e Trabalho. Candidato Rogério Marcondes, do PRN, partido que não fez coligação. Candidato Joselito Canto, do PSDB, que concorre pela coligação Muda Mais Ponta Grossa. Candidato Péricles de Holliben Belo, do PT, que concorre pela coligação Movimento Cidade Viva, Ponta Grossa de Todos Nós. E candidato Carlos Roberto Tavarnar, do PTB, que concorre pela coligação Ponta Grossa, Trabalho e Competência. Nesse primeiro bloco, os candidatos vão responder a uma única pergunta formulada pelo Departamento de Jornalismo da TV Esplanada. A pergunta é a seguinte: candidato, qual a principal proposta que o senhor tem para administrar a cidade e como o senhor pretende viabilizá-la? A ordem de quem responde foi definida em sorteio e cada um deles tem 1 minuto e meio. No fim desse prazo, o candidato será alertado por um sinal sonoro e deverá encerrar a resposta, ou terá o áudio cortado. O primeiro candidato a responder, segundo a ordem definida no sorteio, é o candidato José Penkoski. Candidato. Boa noite ao povo de Ponta Grossa. Estamos aqui reunidos com os companheiros candidatos. Eu sim pretendo administrar essa cidade com coerência, honestidade, já que o meu partido segue sozinho, sem demais partidos que compõem outros companheiros candidatos. Os demais companheiros, eles têm vários partidos de aluguéis que estão unidos com esses candidatos. Penkoski segue sozinho, vai administrar com vocês e com Deus, com maior brevidade, com os recursos adquiridos do próprio arrecadação municipal, arrecadação estadual e federal. Então a nossa administração será pura, será tranquila, será em paz que o povo merece. E vocês desejam isso que eu tenho visto em toda a cidade, querendo paz, querendo Penkoski em administrar isso. Isso nós vamos fazer com maior brevidade, com maior transparência das contas municipais. São contas que nós vamos apresentar mensalmente, que possa ser viável a todas as pessoas que interessam dessa cidade. Uma cidade pura e coerente, que haja honestidade, não haja mais desavença entre partidos. Penkoski, eleito, terá paz e tranquilidade que nós desejamos e muitos empregos. Seu tempo está esgotado. Candidato Rogério Marcondes. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Globo, com grande satisfação que estou aqui presente. E digo que o plano para dirigirmos Ponta Grossa será baseado na moralidade pública. Buscaremos a honestidade acima de tudo para salvaguardar o respeito que temos pela família princesina. Haveremos de trabalhar com dignidade, honestidade e, acima de tudo, buscando na moralidade pública a razão maior do nosso governo, aonde daremos um basta à corrupção e não deixaremos ela se alojar no seio da nossa cidade. Então, tenho que dizer que com trabalho, educação, moradia e saúde para o nosso povo, haveremos de buscar resolver todos os problemas existentes em nossa cidade. E temos certeza que nossas propostas são simples e haveremos de executá-la com 100% de eficácia, pois temos em nosso plano de governo a sinceridade e a verdade que nos acompanha e nos acompanham em cada dia dos nossos programas de televisão, sempre buscando transmitir a todos os eleitores a verdade, a realidade e a sinceridade com que falamos. Trazemos a todos, neste momento, que nós haveremos de construir uma Ponta Grossa melhor e mais justa para todos os pontagrossenses. Próximo candidato, o candidato Joselito Canto. Bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer nós estarmos aqui para falarmos de Ponta Grossa. Eu, inicialmente, gostaria de falar que nós queremos iniciar este programa falando do trabalho social que a Prefeitura fez. O maior trabalho que uma cidade pode fazer é cuidar do social. Como prefeito, nós aplicamos 16 milhões nesses primeiros anos do nosso governo. Também trabalhamos a industrialização, que foi ponto fundamental para gerar emprego para os jovens e, principalmente, para melhorar a arrecadação do município, que passa a acontecer a partir do ano 2001.
Portanto, o nosso governo vai continuar buscando as empresas para o nosso povo mais simples, vamos continuar trabalhando nos bairros, vamos continuar trabalhando também o asfalto nos bairros, fazendo obras que a nossa população tanto quer. E jamais deixarei de trabalhar pelas pessoas mais simples, pelo nosso povo que mais precisa de prefeitura. Por isso, o meu compromisso nos próximos 4 anos é de trabalhar cada vez mais a industrialização, apoiando também os pequenos e médios empresários da cidade e indo ainda buscar mais as empresas que estão prestes a chegar em Ponta Grossa. Ponta Grossa está recebendo inúmeras empresas e vai receber mais. Por isso, nós precisamos continuar trabalhando cada vez mais por nossa cidade. Esse é o compromisso nosso para os próximos 4 anos. Candidato Wagner Menezes. Uma boa noite a todos os telespectadores da TV Esplanada. A TV Esplanada está de parabéns por essa iniciativa, para o exercício da cidadania. E a nossa visão de administração... O respeito que temos pela família princesina. Haveremos de trabalhar com dignidade, honestidade e, acima de tudo, buscando na moralidade pública a razão maior do nosso governo, aonde daremos um basta à corrupção e não deixaremos ela se alojar no seio da nossa cidade. Então, tenho que dizer que com trabalho, educação, moradia e saúde para o nosso povo, haveremos de buscar resolver todos os problemas existentes em nossa cidade. E temos certeza que nossas propostas são simples e haveremos de executá-la com 100% de eficácia, pois temos em nosso plano de governo a sinceridade e a verdade que nos acompanha e nos acompanhou em cada dia dos nossos programas de televisão, sempre buscando transmitir a todos os eleitores a verdade, a realidade e a sinceridade com que falamos. Trazemos a todos, neste momento, que nós haveremos de construir uma Ponta Grossa melhor e mais justa para todos os pontagrossenses. Próximo candidato, o candidato Joselito Canto. Bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer nós estarmos aqui para falarmos de Ponta Grossa. Eu, inicialmente, gostaria de falar que nós queremos iniciar este programa falando do trabalho social que a Prefeitura fez. O maior trabalho que uma cidade pode fazer é cuidar do social. Como prefeito, nós aplicamos 16 milhões nesses primeiros anos do nosso governo. Também trabalhamos a industrialização, que foi ponto fundamental para gerar emprego para os jovens e, principalmente, para melhorar a arrecadação do município, que passa a acontecer a partir do ano 2001. Portanto, o nosso governo vai continuar buscando as empresas para o nosso povo mais simples, vamos continuar trabalhando nos bairros, vamos continuar trabalhando também o asfalto nos bairros, fazendo obras que a nossa população tanto quer. E jamais deixarei de trabalhar pelas pessoas mais simples, pelo nosso povo que mais precisa de prefeitura. Por isso, o meu compromisso nos próximos 4 anos é de trabalhar cada vez mais a industrialização, apoiando também os pequenos e médios empresários da cidade e indo ainda buscar mais as empresas que estão prestes a chegar em Ponta Grossa. Ponta Grossa está recebendo inúmeras empresas e vai receber mais. Por isso, nós precisamos continuar trabalhando cada vez mais por nossa cidade. Esse é o compromisso nosso para os próximos 4 anos. Candidato Wagner Menezes. Uma boa noite a todos os telespectadores da TV Esplanada. A TV Esplanada está de parabéns por essa iniciativa, para o exercício da cidadania. E a nossa visão de administração é uma visão diferente. É uma visão onde nós deixamos de lado os interesses dos politiqueiros, os interesses mesquinhos, e passamos a priorizar, basicamente, o cidadão. Ou seja, a cidade servindo ao cidadão. As coisas que interessam diretamente, estão diretamente relacionadas à vida do cidadão. A água que o cidadão está bebendo, o saneamento básico que nós não temos, o transporte coletivo, a saúde pública. Por isso, nós defendemos uma ampla reforma administrativa. Administrar a prefeitura como se fosse uma empresa, eliminando gastos desnecessários e elegendo prioridades. Investindo maciçamente em educação, como prioridade número 1 de qualquer administração séria e como único meio de conseguir o desenvolvimento social. Quando se investe em educação, se pensa no futuro. Se pensa no futuro da nossa cidade. Nós também temos uma preocupação especial com a condição de vida nos nossos bairros. A qualidade dos nossos bairros não está boa, a qualidade de vida nos nossos bairros. Por isso nós temos um projeto fabuloso, que é o projeto das microcidades, que vai urbanizar, organizar
e realizar um trabalho fabuloso em todos os bairros. Com isso, nós iremos, assim, ao longo dos anos, desses 4 anos de administração que nós teremos pela frente, conseguir uma administração integrada com a sociedade, discutindo basicamente aquelas coisas que dizem diretamente respeito ao cidadão. Candidato Péricles de Melo, de Holliday Melo. Boa noite a todos. Ponta Grossa exige moralidade e transparência na administração pública. Na nossa administração, nós entendemos que o prefeito deve ser um líder que une a cidade em torno de um projeto e seja capaz de abrir um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social e renascimento cultural. A transparência, esse novo ciclo, só vai acontecer com a participação popular que ocorre em todos os níveis do nosso governo, iniciando por um fórum de desenvolvimento com a participação de empresários e todas as classes da cidade, e lá na vila, onde o povo sofre as consequências dessa crise por que passa Ponta Grossa o Brasil, nós teremos o Conselho de Vila, que vai orientar o prefeito as prioridades de cada vila. O asfalto, o saneamento básico, a creche que a vila não tem, o atendimento à saúde, o atendimento à educação. Dessa forma, nós vamos colocar Ponta Grossa rumo ao futuro, num novo caminho. O Conselho de Vila é o cimento de uma cidade em permanente ebulição, o cimento cultural. Ele vai indicar todas as prioridades, vai fiscalizar a prefeitura, tostão por tostão que o cidadão pagar, mas mais que isso, ele vai se mobilizar junto com o prefeito para resolver várias questões. A área de esporte, a área de saúde, a área dos mutirões comunitários. Além disso, a geração de emprego, questão fundamental, na natação de grandes indústrias e o apoio à micro e pequena empresa. E, finalmente, o candidato Carlos Roberto Tavarnaro. Todos já conhecem as minhas linhas de ação, como eu costumo denominá-las. Eu, prefeito de Ponta Grossa, quero dar ênfase e quero como principal proposta é o respeito a todos os integrantes do município de Ponta Grossa, todos os cidadãos, cidadãs, jovens, é o respeito em primeiro lugar. A família de Ponta Grossa, a honestidade, a seriedade. Isto que eu quero fazer na condição de prefeito municipal de Ponta Grossa, com a experiência que tenho de empresário e profissional há mais de 25 anos. Eu quero tratar a prefeitura de Ponta Grossa como se fosse o meu negócio particular, a minha empresa, e com muito trabalho. Reorganizar a prefeitura, que hoje está desorganizada. É isto que eu quero fazer. Salas de aula, creches, pré-escolas, remédio nas prateleiras com a reabertura dos postinhos de saúde, 3 grandes centros regionais de saúde interligados com esses postinhos, para que os médicos tenham as informações completas dos pacientes, tenham também as informações do estoque dos remédios, dos medicamentos. Enfim, quero atender a prefeitura. Então, essas são as propostas dos candidatos. Nós vamos para o próximo bloco com o candidato perguntando a candidato. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Nesse bloco, cada candidato vai poder fazer a pergunta a um outro candidato de sua livre escolha. A pergunta deve ser formulada em, no máximo, 30 segundos, com 2 minutos para a resposta. O candidato que pergunta terá ainda 30 segundos para a réplica e o outro candidato mais 30 segundos para a tréplica. O tempo deve ser respeitado e a campainha vai alertar o candidato que ele deve encerrar. Quem começa perguntando, segundo a ordem definida em sorteio, é o candidato Péricles de Holliday Melo. Pergunta ao Dr. Carlos Tavarnaro. Dr. Carlos, a dívida do município de Ponta Grossa, segundo dados do prefeito, em 97 era 26 milhões, em abril de 99 33, em abril de 2000 54 milhões, e nós temos dados agora que conseguimos disquete da prefeitura através de vereadores que a dívida é de 68 milhões de reais. O que o senhor avalia que se deve, qual a causa dessa dívida monstruosa em Ponta Grossa? A causa primária da dívida monstruosa, usando suas palavras, candidatos, é a má gestão do dinheiro público, é a incompetência para a administração da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Esta é a causa primária. Então, eu, na condição de prefeito, vou reorganizar a Prefeitura de Ponta Grossa
utilizando-se, de início, 3 secretarias básicas, que é a de administração, sem dúvida alguma, a Secretaria de Finanças, que nós precisamos examinar a exaustão, a origem certa desses débitos presentes na Prefeitura, e a de Planejamento, que nós costumamos denominá-las de secretarias de meio. Então nós vamos imediatamente pagar os funcionários públicos municipais, recolher os encargos sociais correspondentes, chamar todos os credores da Prefeitura Municipal, para com eles conversarmos e pactuarmos, fazermos uma renegociação da dívida para colocarmos em dia. São dívidas originárias, provavelmente, de fornecimento de serviços, de produtos, e esse pessoal, credor da Prefeitura, não pode ficar com este crédito permanentemente. Então é isto que nós vamos fazer na condição de prefeito de Ponta Grossa. Acertar essas pendências com a reorganização da administração pública, contando, é claro, com um secretariado eficaz, eficiente, um secretariado de qualidade, com um trabalho honesto sempre, um trabalho sério, em prol de uma Ponta Grossa melhor, uma Ponta Grossa almejada por todos os cidadãos de Ponta Grossa. Aquela Ponta Grossa que deverá voltar a ter o conceito de cidade cívica do Paraná. É isto que eu quero fazer na condição de prefeito da nossa querida Ponta Grossa. Doutor Carlos, o senhor consegue explicitar melhor ao povo que nos ouve como seria uma administração assim? Quais os erros da administração que o senhor acha que levou uma dívida desse tamanho? O senhor tem alguns exemplos, por exemplo, gasto de publicidade, compra superfaturada sem licitação, compra superfaturada de lote em distrito industrial, ou mais alguma questão que o senhor precisa esclarecer? Eu acho que esse debate é muito importante para que nós esclareçamos as verdadeiras causas do endividamento tão grande do nosso município. Eu entendo que o endividamento de Ponta Grossa é por falta de competência do prefeito e de seu secretariado. É isto que eu entendo que aconteceu em Ponta Grossa. O prefeito municipal não atendeu a prefeitura como lhe competia fazê-lo, causando o que está acontecendo aí. A prefeitura é de todos, não é do prefeito municipal. A prefeitura pertence a toda a comunidade e, portanto, todos os cidadãos. Candidato Pérez? Não, pergunta. Satisfeito. Eu vou ceder 30 pressa, segundos ao candidato Joselito Canto. Eu gostaria de esclarecer a população de Ponta Grossa, que é desinformada a informação do deputado Pérez de que as dívidas do município são de 68 milhões. Não é verdadeiro. O município deve hoje 47 milhões, sendo que esta conta, de acordo com dados fornecidos pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, serão publicados nos próximos dias de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, posso garantir à população que é perfeitamente controlável as contas do município. E o município gastou mais na industrialização. No próximo governo vamos ter condições de arrecadar mais ainda. O senhor tem sua pergunta, por favor? Pergunta. Quem faz a pergunta é o candidato Rogério Marcondes. Questão de ordem. Questão de ordem, Quem faz a pergunta é o candidato Rogério Marcondes. Quem faz a pergunta é o candidato Rogério Marcondes. Deputado Péricles, por gentileza, eu gostaria de saber o que o senhor acha com respeito à saúde pública em nossa cidade e o que devemos fazer para melhorá-la. A saúde pública em Ponta Grossa passa por sérios problemas. Inclusive, a mortalidade infantil em Ponta Grossa é maior no último ano do que a mortalidade dos municípios que formam a Regional de Saúde. Por quê? Em primeiro lugar, desvio de recursos da saúde, no sentido de que recursos que devem ser aplicados na saúde não são aplicados em outras áreas do município. Fechamento de postos de saúde sem planejamento nenhum. Nós defendemos o atendimento básico nos postos de saúde. Essa é a solução alternativa para essa grave questão que atinge a população de Ponta Grossa. Principalmente no momento de crise profunda porque passa a cidade. Aquela pessoa que está desempregada, ganhando pouco, o último fio que liga esse cidadão à vida é o serviço público de saúde. Se alguém desrespeita esse serviço, está desrespeitando a população pobre, a população mais sofrida de Ponta Grossa. Nós temos um projeto maravilhoso para a saúde de Ponta Grossa, que é o programa Médico ou Saúde da Família, onde em cada posto, um médico clínico geral atende 8 horas por dia, juntamente com a enfermeira, agente comunitário de saúde.
E ele cria uma relação de amor e de carinho com a comunidade. 4 horas ele atende consulta e as outras horas ele pesquisa a comunidade, atende aquelas pessoas que não podem ir até o posto, dá uma assistência especial à criança até os 3 meses de idade, onde corre mais risco de vida. Essa proposta existe em muitos países, existe em Curitiba, que é modelo nacional de saúde, implantando esse projeto, Londrina, Cascavel, e existe também em Castro. E mais que isso, o governo federal vai repassar mais recursos para Ponta Grossa com base no programa Saúde da Família. Senhor Pérez, o senhor acha que o atendimento dado no nosso pronto-socorro é a contento para a nossa população? Ou se nós deveríamos de melhorar, por exemplo, com atendimento geriátrico, com atendimento especializado de maior gabarito e atendimento a toda a população? Sem dúvida, se você dá um atendimento básico de maior qualidade, vai desafogar o pronto-socorro e a qualidade do atendimento do pronto-socorro também vai ser melhor. Agora, o problema do pronto-socorro é que é desvio de recursos que não são colocados lá. Isso prejudica gravemente a situação do pronto-socorro em Ponta Grossa. Nós faremos também a gestão plena de todos os recursos serão geridos de forma democrática, transparente, pela administração municipal de nossa cidade. Agora é o candidato Joselito Canto. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta, mas respondeu o deputado Pérez que não há desvio na saúde. Eu gostaria de perguntar ao candidato Penkoski, no nosso governo nós construímos 10 ginásios de esportes. 20% desses recursos do Paraná Urbano foram bancados com recursos da prefeitura. O que o senhor acha deste trabalho no ginásio de esportes? Olha, prefeito de Ponta Grossa, Joselito Quento, eu não vejo nada. Eu não vejo nenhuma obra sua, só vejo desavença em todos os bairros onde eu passo. Lá na Vila Jamil, prefeito Joselito, fui abordado por uma criança de 7 anos. Queria uma coisa. Eu fui fazer minha campanha hoje à tarde. Ontem fui de manhã. Quando o senhor soube, o senhor foi à tarde. Quando o senhor está em pesquisa em 45%, vai atrás de voto? E aquela criança me indagou e disse assim, Penkoski, eu quero uma coisa. Eu fiquei olhando para ela. Eu quero sala de aula maior. Está apertado. Me indagou. E o meu irmão, que tem 12 anos, está sem estudar. Por falta de lugares para ele estudar. Como é que o senhor fala em tantos esporte e crianças apertadas, Vila Jamil, que é a Vila Velha, onde eu estive hoje? Eu gostaria de saber do senhor, abandonou as escolas? Cadê o teu secretário de Educação? E o garoto que está sem matricular, sem estudo, com 12 anos? Que aperto que passam essas crianças estudando, nesse aperto? O senhor fala que construiu, aumentou 50 salas, eu não vi nada. Gostaria de saber do prefeito dessa situação caótica que se encontra essa Vila Jamil, próximo ali da Lagoa Dourada. 30 segundos para a reta. Eu gostaria de esclarecer ao Penkoski que o nosso governo construiu mais de 50 salas de aula, Penkoski. Você precisa andar um pouco mais nos bairros para ver as salas de aula e também ver aí a escola Mutirão, bonita, que nós fizemos com a comunidade lá na região do Castanheira. Os ginásios são para o povo, são para as crianças, são para a população. Próximo governo, eu vou construir mais 6 em polos da cidade. Olha, prefeito, eu tenho andado bastante. Você não anda, não. Você forma a tua pesquisa. Eu não tenho dinheiro para montar uma pesquisa. Vou em todos os bairros, todos os comércios, onde eu andei, fui bem recebido. Lá na colônia Moema, as crianças ficaram sem escola durante uma semana, ônibus encalhado por falta de cascalho, ônibus quebrado, e a reclamação é muito grande ali na Vila Taquari. O candidato Wagner Menezes faz a pergunta ao candidato de sua escolha. Gostaria de fazer a pergunta ao candidato Rogério Marcondes. No nosso plano de governo, terceiro programa, nós defendemos a quebra do monopólio de transporte coletivo, ou seja, nós queremos que mais empresas venham fazer o transporte coletivo em nossa cidade, para competir no número de linhas, preço da passagem, qualidade do serviço. Nós tivemos um episódio recente onde a passagem foi aumentada sem planilha, que passou pela Câmara e a passagem subiu e as pessoas não tiveram como opinar.
Eu gostaria de saber do candidato Rogério Marcondes a respeito do transporte coletivo no seu plano de trabalho. No meu plano de governo, o transporte coletivo, entende, será tratado como prioridade. Na primeira situação, entende, estudaremos o contrato que existe com a empresa que realiza o transporte coletivo em Ponta Grossa. Haveremos de quebrar, sim, esse monopólio, porque não suportamos, entende, os altos preços e não suportamos os serviços que são prestados. O povo merece um atendimento melhor e acreditamos que, quebrando o monopólio, existindo mais empresas para prestar o mesmo serviço, a própria concorrência fará com que haja um nivelamento de preço ou até um abaixamento de preço e também um melhor serviço vai ser prestado, aonde o próprio povo, o usuário do ônibus, poderá buscar a empresa que melhor lhe convier. E achamos também que devemos reestruturar o sistema de transporte coletivo, incentivando para que seja readaptado todos os ônibus para o uso de deficientes físicos. E haveremos de conquistar no nosso governo esta vitória, assim como a criação de outro terminal central maior e adequado para a cidade de Ponta Grossa, onde o atual terminal central já está superafogado e não existe condições de trabalhá-lo decentemente para um bom atendimento à nossa comunidade. 30 segundos para a réplica. Para nós, a mera quebra do monopólio de transporte coletivo não vai resolver o problema. Nós entendemos que nós precisamos ir além. Nós precisamos implementar que o Conselho Municipal de Transporte Coletivo seja deliberativo, decida sobre o aumento sobre o aumento da passagem de transporte coletivo. E nós defendemos também a criação de um plano de desenvolvimento do transporte coletivo na nossa cidade, para que nós tenhamos uma visão de futuro, uma visão de desenvolvimento do transporte coletivo na nossa cidade e para que nós possamos atender todos os nossos cidadãos de forma plena. Muito obrigado. Acredito eu que nós, quebrando o monopólio da empresa aí existente, aonde há muitos anos já vem explorando ao bel prazer e com o apoio de vários políticos da nossa cidade, deixa a desejar, pois o usuário já não suporta mais, em dias de chuvas, ter que subir em ônibus sujo, ter que ir trabalhar sujo. Não há como suportarmos, como deixarmos o nosso povo dentro dessas condições. Queremos sim a melhoria para o nosso povo, em todos os sentidos, e também no transporte coletivo. Quem pergunta agora é o candidato Carlos Roberto Tavarnaro, a quem o senhor dirige a pergunta. Candidato Péricles, os jornais da cidade noticiaram um episódio envolvendo um depósito em dinheiro em sua conta corrente, conforme denúncia manifestada por um senhor de nome Ari de Souza. O seu decantado projeto de uma cidade viva permite que, em respeito ao povo pontagrossense, seja explicado com detalhes quem é Ari de Souza? Senhor Carlos Tavarnaro, eu já expliquei isso à comunidade de Ponta Grossa através da rádio, os jornais, através da televisão. Não aconteceu isso. Isso é mentira. Inclusive, eu processei quem me atacou. Eu acho que o homem sério, o homem que tem a consciência tranquila e a alma limpa, leva à justiça acusações dessa natureza. Nunca aconteceu de utilização indevida de recursos. O que aconteceu, sim, foi ressarcimento de recursos. Eu digo, no que nós utilizamos? Nós pagamos 2 vans para uma viagem a Brasília, em Curitiba, e uma gráfica para fazer cartilhas para a gente. Isso que aconteceu a primeira vez que eu utilizei verba de assistência social da Assembleia. E utilizei apenas R$5.000 para a gente durante todo o meu mandato. E, ao contrário, essa entidade sempre recebeu o meu apoio, pagando funcionário, pagando almoço, pagando viagem, porque tudo que eu ganhei na minha vida, doutor Carlos, não foi para me enriquecer, foi para ajudar as pessoas. E Ponta Grossa sabe isso, conhece minha vida política de mais de 20 anos, trabalhando as ruas da cidade. Mas não ajudei só a gente, não. Ajudei os mutuais lá no Santa Paula, onde começamos a construir um salão comunitário com dificuldade. Ajudei o Campo do Fubá. Ajudei dezenas de vilas e bairros em terrenos regulares, desde manilhas para fazer sistema de águas pluviais em mutirão até outras coisas. Ponta Grossa conhece a minha vida e eu respondi na justiça acusações levianas como essa. E amanhã, para sua tranquilidade, sai em todos os jornais de Ponta Grossa a prestação de contas específica desses recursos de R$5.000 que eu já mostrei a todo o povo de Ponta Grossa na rede de televisão, no nosso programa eleitoral. O senhor, candidato Péricles, explica o inexplicável. Eu não estou satisfeito com sua resposta, porque efetivamente o depósito em sua conta houve. É preciso que o povo pontagrossense seja respeitado e seja explicado com detalhes por que esse depósito em sua conta
qual é a origem desse depósito e a finalidade. Porque senão isto poderá soar até como falcatrua do senhor. E, como eu disse no início, o povo pontagrossense merece respeito. Doutor Carlos, o dinheiro utilizado foi o seguinte: tipografia Rafael Limitada, em São José dos Pinhais, R$2.000. Reembolso feito pelo DOC. E a outra, desafio locador de veículos Limitada para locação de veículos para a viagem de Curitiba, Ponta Grossa, São Paulo, Brasília, R$3.040. Esses recursos foram destinados a gente em cheque nominal para pagar essas duas empresas. Isso é que aconteceu, e amanhã os jornais de Ponta Grossa, na primeira página, Diário dos Campos e Jornal da Manhã, estará estampada a prestação de contas que fiz na Assembleia Legislativa. Candidato José Pencos, que faz a última pergunta, o senhor escolhe a quem? Juscelito Canto. Prefeito Juscelito Canto, o senhor diz que fez e vai fazer, mas é dívida. Isso nós não queremos. Voltando o problema da educação, problema de estrada, lá na colônia Moema, os colonos estão deixando de produzir, estão consertando as estradas. Se não dá cascalho, se não dá máquina, ônibus quebrados, como agora citei desse garoto, me pediu, Pencos, que eu quero uma sala maior. Pencos que não fez pergunta, mas eu vou responder a ele que nós estamos realmente passando um momento agora crítico. Choveu demais nos últimos 20 dias, realmente algumas regiões estão com problema. Mas nós, com a valorosa presença do funcionário público da Prefeitura, nós estamos colocando em ordem as principais estradas do interior e também da cidade. Quanto à educação, Pencos, nós criamos o Pró-Educação. A Prefeitura repassa todo mês o dinheiro à diretora da escola, que dirige e compra os materiais necessários para melhorar ainda mais a educação. Na educação, nós melhoramos o salário dos professores. Os professores têm curso de aperfeiçoamento, melhorou o salário dos professores em nível e nós demos ainda cargos e salários para os professores, além de regência de classe. Nós fizemos bastante para a educação, mas precisamos fazer mais. E essa é a meta do governo. Educação, prioridade número 1 do nosso governo. Nós vamos continuar construindo as salas de aula. Vamos continuar valorizando o professor, porque o professor é o segundo pai daquele menino, aquele menino que precisa de ajuda, precisa de ensinamento e precisa de carinho. Pode ter certeza, Pencos, que eu vou fazer o possível para cada vez mais valorizar a educação, valorizar o nosso povo e principalmente os nossos professores, que estão fazendo um grande trabalho, estão trabalhando muito na educação de Ponta Grossa. 30 segundos. Prefeito, o senhor fala cada coisa que não cabe. O povo não é bobo. O senhor falou que choveu, a chuvarada que está com problema. Lá naquela colônia, Taquari, nunca tem cascalho. O povo quer cascalho naquele local. Com chuva, não haveria problema. O senhor fala que houve essa chuvarada, se tivesse esse cascalho que o senhor nunca mandou nessa região urbana, circunstanciada a cidade. Eu gostaria de dizer ao Pencos que recentemente ele me pediu para fazer uma operação no nosso amigo Breda, lá na região do Sabará, e nós fizemos. E ele está legal, esteve até no nosso comício ontem. Ao mesmo tempo, quero dizer que vou atender o seu pedido e vamos encaminhar melhorias nesta região que o senhor tanto reivindica. Vamos aproveitar o programa hoje também para melhorar ainda mais, atendendo esse pedido, já que o senhor esteve lá. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em instantes. Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. E neste bloco, cada candidato vai fazer a pergunta a um outro candidato, já definido em sorteio momentos antes do debate, na presença dos próprios candidatos e seus assessores. Igualmente ao bloco anterior, a pergunta deve ser formulada em no máximo 30 segundos, com 2 minutos para a resposta. O candidato que pergunta terá ainda 30 segundos para a réplica e o outro candidato mais 30 segundos para a tréplica. Pela ordem do sorteio, o candidato José Pencos faz a pergunta ao candidato Péricles. Deputado Péricles, candidato, se o senhor for eleito, pretende continuar apoiando o movimento Sem Terra, MST, CUT e o sindicato? A população não aceita esse tipo de administração. Como o senhor explica?
quero dizer ao meu amigo Penkoski que nós vamos fazer um governo de unidade, Penkoski. E para você ter certeza disso, apareceu no programa eleitoral de ontem o Douglas Taques Fonseca, falando do meu programa. Você quer uma pessoa mais tranquila para falar sobre esse assunto? E apoiou minha candidatura, porque prefere uma candidatura que tem algumas divergências ideológicas do que tem divergências de princípio, de moralidade, de ética, de competência administrativa. Nós faremos um governo de união por Ponta Grossa, com a participação dos sindicatos, sim, sindicatos soberanos, sindicatos maduros que pregam o diálogo com a classe patronal, sindicatos que nós temos relação hoje, os metalúrgicos, tem 1.000 estudantes por dia, Penkoski, com o sindicato. Trabalhadores tirando primeiro grau em 10 meses de qualificação profissional. Então esse é o tipo de governo que vamos fazer, criando fórum de desenvolvimento econômico, com a participação de empresários, da universidade, do Cefet, e lá na vila, criando os conselhos de vila, onde a população participa permanentemente, orientando as principais decisões, as principais prioridades e ajudando o prefeito a governar. Fique tranquilo, Ponta Grossa não vai ser centro de ocupação nenhuma, não vai ser centro de greves operárias, porque a situação hoje é de crise profunda. Os próprios trabalhadores entendem que tem que ter uma relação de diálogo com o patronato para sair juntos da crise. E nós vamos ajudar a essa saída da crise, porque vamos internalizar o desenvolvimento econômico de Ponta Grossa, atraindo grandes empresas, apoiando a micro e pequena empresa. Então fique tranquilo, são coisas do passado, são setores retrógrados que tentam nos atacar, porque querem impedir a vitória do movimento Cidade Viva, PT, PMDB, PDT, PHS, que é um movimento novo, que é colocar Ponta Grossa um novo período de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Tem 30 segundos? O senhor não me respondeu totalmente a essa pergunta, deputado Pérez. E também nós sabemos que o governador não ajuda o candidato do PT, se for o caso, se o senhor for eleito. O senhor não terá recursos financeiros, industriais, junto ao governo estadual e também o governo federal. Isso não é verdade, Penkoski. Eu quero dizer para você com toda a tranquilidade do mundo. Hoje o governador prefere a nossa vitória. Tenha certeza absoluta. E deputados de Ponta Grossa vão se unir, um governo da união da cidade, porque eu vou ter uma relação com o governo administrativa, de respeito mútuo, e não ficar xingando o governador de festa da cidade. Tenha certeza disso. Quem faz a pergunta agora é o candidato Carlos Roberto Tavarnaro ao candidato Rogério Marcondes. A Promotoria de Justiça ofereceu denúncia contra o atual prefeito de Ponta Grossa, tendo em vista fortes indícios de prática de improbidade administrativa. O candidato imagina que o eleitorado pontagrossense conhece a exata gravidade de tal denúncia? Bem, senhor Tavarnaro, doutor Tavarnaro, com relação à situação dos processos que estão tramitando no Fórum de Ponta Grossa, eu tenho a dizer que o nosso povo já foi avisado. Nos meus programas de televisão eu já deixei claro que realmente existiram situações que estão tramitando, que serão julgadas, em que houve superfaturamento, aonde a Promotoria Pública, o Ministério Público, está processando, sim, o atual prefeito por improbidade administrativa, tendo em vista que os valores que foram, tais terrenos foram avaliados por um valor e os valores que foram pagos foram outros valores que não aqueles, entende, avaliados, entende, os quais os processos estão em meu poder, o xerox dos dois processos, da terceira e da quarta vara civil da nossa cidade, entende? E esses processos irão até o fim para que nós possamos realmente saber o que houve, se houve ou não a improbidade administrativa levantada pelo Ministério Público, o qual nós queremos ver que os culpados sejam responsabilizados. Tem 30 segundos. Candidato Marcondes, eu, no meu governo, vou respeitar a população pontagrossense, fazendo uma administração com muita clareza, inclusive com uma novidade dentro do meu governo, que é a ouvidoria geral, a ouvidoria pública, que vai avaliar sempre a ação da Prefeitura Municipal como um todo. Secretários. Candidato Marcondes. Também, no meu governo,
temos a certeza de que a moralidade pública haverá de prevalecer, pois buscaremos a todo preço, ao valor da honestidade e da honra, fazermos dessa cidade uma cidade justa para com o seu povo, justa para todos aqueles que aqui habitam, para termos certeza do bom emprego e do bom desempenho do dinheiro público de nossa cidade, em prol do nosso povo. Candidato Joselito Campos tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Wagner Menezes. Eu gostaria de dizer que eu estou sendo prejudicado nesse debate. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Pelas condições de eu não poder responder, um direito de resposta que ele atacou o prefeito. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Conforme as regras do debate, os direitos de resposta são para ofensas morais. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Wagner Menezes. Eu entendi que foi uma ofensa moral. Gostaria de perguntar ao Wagner Menezes a respeito do programa dele do dia de ontem, quando ele mostrou a Ford indo embora do Rio Grande e indo para a Bahia. O que ele pensa de tudo isso? Por que foi mostrado isso no programa de ontem à noite? E o que ele pensa dos incentivos às indústrias para continuar vindo a Ponta Grossa? Eu acredito que os incentivos são importantes, mas é preciso que se tenha em mente que a grande indústria, ela gera renda, mas não gera emprego diretamente para a grande massa de mão de obra que está precisando de emprego. A nossa política é de priorizar o investimento à micro e à pequena empresa, porque segundo os dados do SEBRAE, nós temos 92% dos empregos diretos e indiretos são gerados pelas micro e pelas pequenas empresas. Então nós temos essa preocupação especial. E por outro lado, é preciso que se entenda essa questão do desemprego de uma forma ampla, de uma forma global. O desemprego não é um problema só de Ponta Grossa, do Brasil, é um problema dos Estados Unidos, da Europa. E o que o mundo inteiro tem feito para conter o avanço do desemprego? Tem investido na capacitação da mão de obra voltada para a prestação de serviços. Ou seja, você forma o trabalhador não para ser empregado, mas para ser patrão de si mesmo, para sair com emprego, para montar a sua empresa. E é essa a nossa política. Nós queremos incentivar as pequenas e microempresas. Inclusive, nós temos um projeto fabuloso. Ao lado da cidade industrial, nós queremos criar a cidade da microempresa para possibilitar que aquelas pessoas que saiam da Universidade do Trabalhador, onde vão receber informações técnicas para começar o seu trabalho, tenham oportunidade de montar a sua empresa, tenham incentivo, recebam incentivo e muito mais. Nós queremos montar nos núcleos as cooperativas dos núcleos, ou seja, pegar as pessoas que estão desempregadas, estão querendo ajudar no sustento da família, levar para a Universidade do Trabalhador, formar esse trabalhador para que ele monte a sua cooperativa, trabalhe em conjunto com outros amigos, gere renda, ajude no sustento da família. Agora, nós não podemos de forma alguma, candidato Joselito, tolerar que as empresas se afastem da nossa cidade. Eu acho que a grande indústria é bem-vinda, só que ela tem que dar a sua contraprestação social. Ela tem que ajudar a prefeitura a incentivar as creches, ela tem que trabalhar, ela tem que ajudar nesse trabalho. Eu gostaria de dizer ao Wagner que no nosso governo nós conseguimos trazer grandes empresas, mais de 7 mil pessoas estão trabalhando hoje, 35 jovens estão hoje na Macisa, na Argentina, treinando, o Banco do Povo já repassou os primeiros recursos e as cooperativas estão aí, a do lixo, nos condomínios sociais, onde várias pessoas estão trabalhando. Portanto, nós já incentivamos as grandes empresas e vamos continuar incentivando as pequenas no próximo governo. O senhor tem 30 segundos? As empresas, de uma forma geral, elas geram renda, mas é preciso que também se fale uma questão muito esquecida quando se fala de emprego. E Ponta Grossa é uma cidade contemplada com a questão do turismo. Deus deu de graça o que muitas cidades estão construindo para poder atrair o turismo. Eu acho que na questão do turismo nós precisamos estruturar, dotar de estrutura para que nós possamos também gerar renda, gerar emprego, fazer um trabalho diferenciado e aproveitar todo esse potencial que a cidade tem que está sendo esquecido por falta de organização. Quem faz a pergunta agora, seguindo a ordem do sorteio, é o candidato Rogério Marcondes ao candidato Penkoski. Senhor e amigo Penkoski, eu gostaria de saber de sua pessoa como é que o senhor vê a situação de Ponta Grossa dentro dos escândalos que o senhor tanto comenta que houveram dentro de nossa cidade. Por gentileza, amigo Penkoski. Coisa horrível que aconteceu nessa cidade, só com esse prefeito Sabonete. Eu não pedi nada a você para operar. Sei que o meu amigo foi operado na Santa Casa pelo SUS
Se você mandou, não estava sabendo. Fiquei sabendo agora. E mandou pelo SUS. Quando eu cheguei lá me falaram que estava na sala do SUS. Sala, coisa bonita de se falar. Sala do SUS. Depois fui ver, enfermaria. Isso significa que funciona o SUS. Se alguém mandar verificar, seu prefeito, por que você não manda as outras pessoas que estão esperando para ser operada? Ver se a saúde pública funcionar. E quando os escândalos, estupro, promotor ia na prefeitura, que feio para essa cidade. Que horrível que aconteceu, seu prefeito. Você é um cara de pau. Quer ser vergonha, ainda quer se reeleger. Prefeito que quer ser reeleito já vem com defeito. É um escândalo fabuloso que aconteceu nessa cidade. O povo inteiro quer a sua saída. Andei em toda a cidade. Não tem uma pessoa que não queira tirar você dessa prefeitura. Não tem uma, é todas. Querem tirar, seu prefeito. E nós vamos tirar. Se essa Câmara Municipal não conseguiu, não quis, porque você está bem escorado pelo Álvaro Dias, pelo Osmar Dias, pelo presidente. Mas dia 1º terá uma reviravolta nessas eleições. Eu nunca pedi, você é um mentiroso. Me ofendeu aqui dizendo que eu fui pedir para você fazer operação. Nunca, jamais pediria a você. Nós conhecemos, quem é que não conhece? Tenho andado. Eu estou vendo que a população... O candidato Marcondes tem 30 segundos para a réplica. Amigo Penkoski, o que você acha que nós todos, que o povo princesino deve fazer, então, para nós acabarmos de uma vez por toda com esses escândalos e com todos esses disse-me-disse que envolveram nossa cidade durante esses últimos 4 anos? É o que o povo quer. Tirar esse prefeito dessa situação que se encontra essa prefeitura. Nós vamos tirar. Essa Câmara tinha tudo para tirar esses vereadores. Se conviveram com ele. E alguns empresários que apareceram na televisão trocaram por mesquinha. Levaram alguma vantagem. Por que o senhor não apresentou, seu prefeito, os descalços, os descamisados? Vamos, antes da próxima pergunta, vou conceder, conforme as regras do debate, 30 segundos ao candidato Joselito Campo. Bem, eu gostaria de dizer ao Penkoski que esta quadrilha que organizou tudo isso em Ponta Grossa, que colocou acima de tudo os interesses pessoais e não do povo de Ponta Grossa, que organizou todos esses escândalos. Mas o povo sabe quem fez e o resultado está nas pesquisas. O povo quer que eu continue na prefeitura, porque entendeu que não passou de um grande esquema armado, porque eu estava bem com o povo e continuo bem com o povo. E dia 1º eu vou continuar trabalhando pelo povo, pode ter certeza. O candidato Wagner Menezes faz a pergunta ao candidato Carlos Roberto Tavarnaro. A nossa preocupação no nosso plano de governo diz respeito ao crescimento desordenado da cidade. Fruto desse crescimento desordenado surgem vários problemas nos bairros. Problema de escoamento, de falta de saneamento básico, etc. No programa, no plano de trabalho do candidato Carlos Tavarnaro, ele se propõe a construir 7 mil lotes e 3 mil casas. O candidato que sempre comercializou desse tipo de ramo, da onde serão advindos esses recursos e como serão feitos? O candidato tem razão. Eu domino o setor habitacional. Sou corretor de imóveis e vejo a emoção e a satisfação nos olhos daquele que ainda não é dono de sua casa própria, quando adquire um lote de terreno, quando faz a sua casa própria, quando passa a ter a sua moradia. Nós, efetivamente, vamos fazer 7 mil lotes urbanizados, com infraestrutura básica ali presente. 3 mil casas de alvenaria de qualidade, com prestações que os adquirentes possam efetivamente pagar. Nós vamos convidar as famílias que moram no fundo do vale, nos fundos de vale, à beira dos rios, dos riachos poluídos, para que se mudem para esses lotes urbanizados. Vamos convidar outras famílias que comprem as casas, aquelas que ainda não possuem a casa própria, valorizando a família de Ponta Grossa. É isso que eu quero fazer na condição de prefeito municipal.
Uma outra novidade é a criação da Fundação da Família, que vai apoiar essas pessoas que mudar-se-ão para os lotes urbanizados, construirão suas casas e assim nós vamos administrar Ponta Grossa. Nós vamos também dar dignidade àqueles que não têm trabalho, que sequer tiveram no primeiro emprego, e aqueles que já tiveram o primeiro emprego, hoje estão desempregados. Dando com o Banco do Trabalhador trabalho a essas pessoas e não tendo um local para exercitar o seu trabalho, a sua profissão, o barracão no progresso. É isso que nós vamos fazer na condição de prefeito de Ponta Grossa. Respeitar as famílias pontagrossenses. Respeitar, sobretudo, aquelas pessoas que mais necessitam do serviço público municipal. 30 segundos. Como futuro prefeito dessa cidade, me preocupa muito o crescimento desordenado, o surgimento de loteamento sem a menor infraestrutura. Eu acho que a cidade tem que crescer, mas crescer de forma condensada. Quando surge um novo loteamento fora do perímetro urbano da cidade, surge mais um problema para a prefeitura e mais um custo. É mais uma creche, mais uma escola, é mais uma linha de ônibus que tem que ir até lá. Então, nós achamos que o crescimento tem que ser ordenado e dentro do perímetro urbano. Ou seja, quando surge um novo loteamento do lado de um loteamento bem estruturado, aquele novo loteamento pode aproveitar toda a infraestrutura já existente no local. 30 segundos para a sua prévia. Vamos ampliar o perímetro urbano de Ponta Grossa, como foi feito nesta administração atual. Absolutamente. Nunca dissemos isso, nunca ousamos nos propor ampliar o perímetro urbano de Ponta Grossa. Nós temos muitas glebas, muitas áreas de terras, onde está presente o equipamento urbano. E é ali que nós vamos produzir, construir os lotes. E lembro que lote não se produz de um em um. Lote se produz de 100 em 100, 200 em 200, 500 lotes. E é isso que nós vamos fazer. Agora, fechando essa série de perguntas, o candidato Péricles de Rolle Bem Belo pergunta ao candidato Juscelito Campos. O senhor me esclareceu do fato da dívida, mas acabou de dizer agora que a dívida é muito menor do que ela é, e efetivamente é 68 milhões de reais. Dívida fundada em contrato 10 milhões e 700, INSS e FGTS 35 milhões, e dívida circulante 22 milhões de reais, conforme documentos que nossos vereadores entregaram de despesa da própria prefeitura. Eu gostaria que o senhor esclarecesse ao povo de Ponta Grossa essa dívida, que o senhor nunca esclareceu antes. Pelo menos agora, eu acho que isso é muito importante, e com base nesses documentos que tem, eu gostaria que o senhor esclarecesse o valor real da dívida, que é 68 milhões, e eu não entendo que obras foram feitas de tal nível para a dívida chegar a esse ponto. Deputado Pérez, eu agradeço a oportunidade que o senhor me dá de responder à população sobre as dívidas do município. Eu não gosto de falar de dívidas, eu gosto de falar de investimentos que a prefeitura fez. Investimentos nas indústrias, investimento no social, investimentos que a prefeitura realizou, aumentando o trabalho social e trazendo mais qualidade de vida para a nossa população. A prefeitura conseguiu renegociar a sua dívida e está em dia hoje o pagamento do INSS, rigorosamente em dia, como nunca esteve com a Previdência. A dívida da prefeitura de 47 milhões hoje, dívida essa que diminuiu em função que a prefeitura fez uma auditoria nas contas do INSS e conseguiu quase diminuir 10 milhões das contas do INSS. E essa conta que nós qualificamos como investimento, que com coragem nós fizemos para melhorar a área industrial de Ponta Grossa, terrenos que a prefeitura comprou a 1,05, que foram avaliados por conceituados empresários de Ponta Grossa, que estavam acima do que nós pagamos. Quero dizer ao senhor com toda tranquilidade que a dívida do município é 35 milhões hoje, já diminuído esse desconto que nós estamos fazendo com o INSS. E quero dizer mais, esta conta dos 21 milhões que a prefeitura deve à Previdência hoje, foi negociada para pagar 90 mil a cada mês. Só a Tetra Pak nos oferece hoje, deputado, em torno de 160 mil reais de arrecadação. E é a primeira empresa de Ponta Grossa em arrecadação hoje é a Tetra Pak. Logo em seguida vem a Kaiser. Kaiser o senhor conhece. É aquela empresa que veio para Ponta Grossa, que inclusive o senhor, quando era vereador, votou contra a vinda dessa empresa para Ponta Grossa. Mas hoje, aí está a Tetra Pak, aí está a Bollier, mais de 7 mil empregos. Eu investi na industrialização. O retorno vem no próximo governo com muito mais recursos para a prefeitura fazer ainda mais social.
Na verdade, prefeito, o senhor não consegue explicar dívida e sempre escondeu ela de Ponta Grossa. Eu tenho documentos que provam dívida fundada 10 milhões e 700, outros contratos INSS 35 milhões e dívida flutuante 21 milhões, entre os quais 1,5 milhão do Ponto Socorro, 3 milhões para Vega Sopava e assim por diante. Agora me explique, prefeito. O senhor gastou com um escritório de advocacia 267 mil reais, Vander Salamacha, e não usou os advogados da prefeitura e atrasa o salário do nosso funcionalismo. Explique ao povo de Ponta Grossa por que o senhor gastou 267 mil reais com um escritório de advocacia em Ponta Grossa. Olha, deputado Pérez, a prefeitura há certos momentos que ela necessita contratar trabalhos exatamente para se defender de calúnias que são feitas geralmente pela oposição. A oposição tem o costume de estar fazendo calúnias, de querer criar fatos, superfaturamentos, que inclusive a área do Distrito Industrial, o superfaturamento, o próprio Ministério Público diz que o prefeito podia comprar. E lá na sequência os senhores vão ver que nós vamos provar que não houve superfaturamento nenhum. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em instantes com o debate entre os candidatos. A TV Esplanada está apresentando esta noite o debate entre os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Nesse bloco, cada candidato vai poder, mais uma vez, fazer a pergunta a um outro candidato de sua livre escolha. A pergunta deve ser formulada em, no máximo, 30 segundos e o outro candidato terá 2 minutos para responder. O candidato que pergunta terá ainda 30 segundos para a réplica e o outro candidato mais 30 segundos para a tréplica. Quem começa perguntando, segundo a ordem definida em sorteio, é o candidato Wagner Menezes. O senhor pergunta? Candidato Péricles, o seu partido, ao longo da história, aqui em Ponta Grossa, se constituiu numa das principais vertentes da oposição, criticando basicamente as elites estabelecidas no poder. O senhor há pouco falava da trajetória de 20 anos e também falou de um apoiamento do ex-presidente da UDR à sua candidatura. Nós não vimos em nenhum momento no seu programa de televisão o candidato Lula e ontem mostramos um programa a respeito do Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor comentasse isso e tivesse oportunidade de Wagner, a minha bandeira é a bandeira de Ponta Grossa. Eu acho que essa eleição conseguiu fazer uma coisa que ninguém imaginava que fosse feita. Pessoas de diferentes matizes ideológicas se unem em função de um bem maior e contra um mal maior. Você sabe que a cidade foi envergonhada de todas as formas possíveis e imagináveis, por atos desonestos, atos que colocaram a cidade em rede nacional de cadeia e televisão, pancadaria na prefeitura, polícia para prender secretário, agressão em centro de eventos, em camarotes da prefeitura. Isso a cidade não aceita mais. A cidade não aceita mais a falta de transparência, a falta de moralidade. Uma dívida de 68 milhões de reais, Wagner. Qualquer criança que saiba fazer contas elementares e somar os investimentos que foram feitos, não chega nem à metade. Agora, claro, só em publicidade, sem licitação e propaganda, em 2 anos, Wagner, 1.600.000 reais, muito mais do que a média mensal do remédio para o ponto-socorro, que é de 80 mil. Gasto com jornais, 167 mil em jornal, com escritório de advocacia, uma fortuna. Quando tem advogados na prefeitura, atraso de funcionário público, compra superfaturado de frango, de leite, de pão. Isso Ponta Grossa não aceita. E por isso até os extremos se unem em função do bem maior. Eu nunca escondi meu partido do qual me orgulho. Nós estamos numa ampla aliança. O PMDB participa, PDT de Luiz Carlos Zucchi, PT e PHS. E por isso é que nós estamos todos unidos para colocar Ponta Grossa num novo destino, unir a cidade, para tirar essa tragédia que aconteceu nos últimos anos e construir uma nova cidade a favor das maiorias sociais, das pessoas que precisam realmente do prefeito. A questão do Lula, do Padre Roque, de outras pessoas que, que estão apoiando o senhor, não apareceram realmente no programa. Agora eu gostaria de dizer que eu sou o candidato do Ciro Gomes, que é o futuro presidente do Brasil, esteve no nosso programa, do deputado federal Rubens Bueno, que tem um projeto para o governo do Estado, e da Maria Fernandes, que foi candidata ao Senado. Nós mostramos com muita transparência e temos um projeto definido para chegar ao poder, para discutir com toda a sociedade um projeto alternativo que melhore o nosso país, o nosso Estado, o nosso município. Eu gostaria também que o senhor, em conjunto
com esses apoiamentos, fosse transparente também no seu programa. Porque diz, inclusive, que o senhor poderá sair do PT. Eu sou completamente transparente, fundei um partido que adoro, que cresceu, que evoluiu, que administra bem. Agora, eu me decepcionei com você, Wagner. Fui candidato com a tua idade, mas nunca vendi meu programa para ninguém. Quanto mais para um partido irmão. Nós estamos com o PPS em Londrina, estamos com o PPS em Curitiba, e você foi desabonado do teu próprio partido, através do Rubens Bueno, que desamorou a tua conduta, que traiu a conduta do PPS. Me desculpe. O candidato Rogério Marcondes faz a pergunta ao candidato da sua escolha. Eu gostaria de me dirigir ao senhor Péricles e gostaria que ele nos explicasse qual é o seu programa real e efetivo para a educação de Ponta Grossa dentro do seu plano de governo. Obrigado pela pergunta, Marcondes. A educação, para nós, é uma das prioridades fundamentais. Eu fui professor 17 anos na universidade, todo o meu trabalho como vereador, conseguindo o passe, que hoje beneficia mais de 3.000 crianças carentes, que não têm escola até a 8ª série no bairro onde moram, dizem da importância que nós damos à educação. Na condição de deputado, tanto com professores, com funcionários das escolas, com a universidade, trazendo recursos. Então, a educação para nós é um dos pontos mais importantes do nosso governo. Primeira coisa, nosso amigo Marcondes, o professor de Ponta Grossa é o que menos ganha, ele e o funcionário, comparado com cidades de porte médio, como Cascavel, Londrina, Curitiba, Maringá. Nós temos que melhorar o nível salarial dos professores. Segundo lugar, e dos funcionários. Segundo lugar, qualificação profissional. Nós propomos um processo de qualificação permanente do professorado do município e dos funcionários, que também tem uma função importante na escola, com parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem os professores mais gabaritados, que inclusive ganharam prêmios internacionais e que fazem parte do nosso plano de governo, como a professora Ismélia, a professora Maria José, a professora Skarfstenberg e tantos outros, a professora Ana Maria. Então, aumento de salário, qualificação profissional. E a escola vai ser no centro da cidadania. Nós temos, inclusive, nos loteamentos novos, a ideia de coração da vila. Um centro de cidadania, onde fica a escola junto com o posto de saúde, fica a escola junto com o centro comunitário para a associação de moradores, para o conselho de vila, ginásio de esportes. A escola se integrando de forma permanente à cultura, à pesquisa, ao bairro, se integrando com a comunidade, numa gestão transparente e numa gestão democrática. Nós vamos valorizar o Conselho Municipal de Educação e em janeiro do ano que vem já vamos realizar uma conferência democrática de educação no nosso município para traçar o plano diretor de educação para a nossa cidade. Senhor Péricles, no meu plano de governo, eu tenho a intenção, que já falei que vou lutar com garra para conseguir, trazer para Ponta Grossa a faculdade de medicina, de enfermagem e possivelmente de medicina veterinária, pois é um anseio do nosso povo e um sonho antigo, que só não conseguimos devido à falta de vontade política de nossos governantes. Eu gostaria de saber o que o senhor fará a esse respeito, caso eleito. Eu, particularmente, Rogério, defendo a Faculdade de Medicina para Ponta Grossa. Claro que é uma situação difícil. Hoje o governo do Estado não está mandando recursos para a universidade, mas nós podemos federalizar, talvez, com um pouco de apoio do município e continuar lutando. É um sonho que nós lutamos para concretizar, mesmo que seja uma questão difícil. Eu tenho uma posição clara, favorável, Ponta Grossa, pela importância que tem, deve ter uma faculdade de medicina. Quem pergunta agora é o candidato Carlos Roberto Tavarnaro, a quem o senhor dirige a pergunta, por favor. Ao candidato Péricles, todos nós sabemos que a invasão das casas do núcleo Santa Bárbara foi patrocinada pelo PT. Se por acidente o senhor for eleito prefeito de Ponta Grossa, as casas que serão construídas no seu governo para serem vendidas aos trabalhadores, o PT vai incentivar novas invasões, candidato? De forma alguma, doutor Carlos Tavarnaro. A questão de Santa Bárbara é uma questão mais complexa, o senhor não tem uma boa informação sobre esse problema. As casas estavam construídas há mais de 4 anos, sendo destruídas por vândalos pelo tempo. Havia um embargo jurídico com relação à empreiteira que superfaturou com as casas. A Associação dos Mutuários, que já existia para defender os interesses dos mutuários contra o aumento da prestação habitacional, e que tem um trabalho importantíssimo em todos os núcleos de Ponta Grossa, ela chamou a população que havia pago as prestações, que era uma porcentagem, e famílias que podiam pagar, foram e fizeram uma ocupação pacífica no Santa Bárbara. Há uma negociação permanente com a Caixa Econômica, com toda a dificuldade, aquela população. Através da Associação de Mutuais se organizou, conseguiu luz, conseguiu água, inclusive agora no final do governo,
a prefeitura está levando lá o asfalto na rua principal e vai construir uma escola. Então, nós temos o maior prazer da nossa ligação com Santa Bárbara, mas tenha certeza absoluta, nós jamais faremos qualquer tipo de ocupação, doutor Carlos Tavarnaro. Ponta Grossa, existem 37 mil pessoas que moram em favelas. O que eu fiz na minha vida foi lutar para levar luz, para levar água, para levar condições de trabalho para essas pessoas. E isso eu fiz com muito orgulho. E tenha certeza, no nosso governo, nós vamos ter uma política habitacional tão forte, tão vigorosa, que nenhuma pessoa vai precisar ocupar 1 centímetro de terra. E queremos ter uma parceria, inclusive, com o senhor, que tem em Ponta Grossa mais de 5 mil lotes. Nós queremos chegar ao doutor Carlos Tavarnaro, na sua sabedoria, na sua generosidade, e fazer um financiamento juntamente com a sua imobiliária para financiar a longo prazo lotes já urbanizados, às vezes muito bem localizados em Ponta Grossa, a favor de uma reforma urbana democrática, pacífica, em parceria entre trabalhadores e entre empresários como o senhor. Não é verdade que estavam depredando as casas, tampouco que a ocupação foi pacífica, porque foi violenta e isso está estampado nos jornais da época, televisão, foi ouvido em rádio. Que existe um número muito grande de famílias que necessitam de lotes urbanizados, nós temos conhecimento. E nós vamos fazer esses lotes urbanizados justamente dirigidos ao encontro dos interesses das famílias. Eu quero lhe perguntar, candidato, promover invasões é ideologia ou é princípio? Não é nem uma questão de ideologia nem de princípio. Eu não promovo invasões, doutor Carlos. Eu já lhe repeti isso. Tenho minha consciência tranquila. Existem 37 mil pessoas que ocupam áreas, às vezes, e as piores áreas para ter segurança, porque o ser humano não é passarinho para morar no céu nem em cima de árvore. Ele precisa de terra para viver. Mas nós temos tanta terra em Ponta Grossa, tantos lotes vazios, que nós, com sabedoria, com generosidade, doutor Carlos, vamos convidar o senhor, os demais agentes imobiliários, para ser nosso parceiro na prefeitura. Não vai ter uma ocupação sequer. Vai ter, sim, uma política habitacional eficiente, segura, para as mais de 8.500 pessoas que esperam nas filas da Polar. Quem pergunta agora é o candidato José Penkoski. O senhor pergunta a quem? Carlos Tavarnaro, eu sei e o povo está sabendo que o senhor não vai administrar sozinho. Sabemos que a elite, que se diz poderosa, vai lhe ajudar. Vai inchar despesas e mais gasto. Isso não é benéfico para a prefeitura. E o povo não aceita esse tipo de inchaço. As pessoas... pergunta, por favor. É essa a pergunta aí. Como é que ele vai administrar com as pessoas? Eu vou administrar Ponta Grossa com um secretário meu. A minha campanha fui eu quem fiz, com recursos próprios meus e de minha família. Eu sou um candidato independente, sério, e que fiz uma campanha muito bonita. Cada vez um número maior de adesões de pessoas boas da cidade. Eu terei o meu secretariado exclusivamente escolhido pelo prefeito. Fique tranquilo, Penkoski, que o Tavarnaro na prefeitura vai fazer uma administração excelente em prol de uma cidade melhor. Uma administração respeitando todos os cidadãos do município de Ponta Grossa. Esta é a principal bandeira. Fazendo o Banco do Trabalhador, o Barracão do Progresso, para diminuir o desemprego em Ponta Grossa, para dar trabalho àqueles desempregados. Vai fazer pavimentação asfáltica e principalmente pavimentação poliédrica. Mais de 1.000 quadras nós faremos, dando mão de obra, dando trabalho para aqueles desempregados. Nós vamos fazer saúde para Ponta Grossa. Vamos fazer salas de aula, primeiro consertando as existentes. Nós vamos fazer creches, pré-escola. Reabrir os postos de saúde, colocando remédio nas prateleiras. 3 grandes centros regionais de saúde é o que vamos fazer, interligados com os postos de saúde, com a informática ali presente, para que o médico tenha todas as informações do paciente, tenha as informações dos estoques de remédios, estoques de medicamentos hoje inexistentes. É isto que nós vamos fazer, uma Ponta Grossa melhor. Aquela Ponta Grossa almejada por todo pontagrossense, conforme
já dissemos e repetimos em nossos programas eleitorais gratuitos. 30 segundos. Eu não concordo com a resposta, sou Carlos Tavarnaro, candidato. A elite governou 3 mandatos essa cidade. Empenharam boa parte da população, como o senhor explica isso, o senhor faz parte dessa elite, senhor Carlos Tavarnaro. Nós sabemos que eles estão por trás do senhor, e o povo também sabe. O senhor não vai administrar sozinho. Através do senhor, eles querem também administrar junto. A minha origem é uma origem humilde. Todos os cidadãos pontagrossenses sabem que eu, durante toda a minha vida, só trabalhei. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Não pertenço à pretensa elite alguma de Ponta Grossa, como sugerido pelo candidato Penkoski. Eu apenas trabalho. Eu tenho trabalhado durante longo tempo entre 4 paredes. Agora, durante a minha campanha política, é que saí. Quem pergunta agora é o candidato Péricles de Mello. Vou fazer uma pergunta do companheiro, meu amigo Marcondes. Marcondes, o Diário da Manhã recebeu da Prefeitura, em 99 de 2000, R$169 mil. O escritório Vamber Salamacha, R$267 mil em 2 anos, 91 mil após os problemas do Fantástico. A Alvorada Pesquisa, conhecida em toda Ponta Grossa, que dá alguns resultados meio esquisitos de pesquisa, recebeu R$16.400. A Gil Taco, 712 mil, a maioria grande, sem licitação. O que o senhor acha dessas questões que nos afligem, quando a Prefeitura gastou só em publicidade em 2 anos R$1.600.000? Eu acho uma barbaridade, para ser bem sincero, pois é inconcebível que a Prefeitura Municipal fique jogando o nosso dinheiro pela janela, enquanto nos postos de saúde não existem medicamentos. Eu acho que aí está a pura realidade da má administração, pois o dinheiro público está sendo usado com fins outros, em publicidade, e não no fim máximo, que é o fim do benefício para a nossa população, onde haveremos de buscar sempre a melhoria para o nosso povo, a melhoria na área da saúde, na área do emprego, na área da segurança, que é péssima, entende? Na área, entende, da moradia, que é praticamente inexistente. Devemos sim, entende, priorizarmos o dinheiro público para que ele seja usado diretamente para o nosso povo, pois temos que dar um basta nessa situação de usar o dinheiro a seu bel prazer, sem buscar, na realidade, a necessidade, aquilo que o nosso povo quer, aquilo que o nosso povo merece. Em nosso governo, jamais usaremos tal situação, pois o povo irá governar junto conosco. Haveremos de buscar, sim, um consenso, prioridades, as necessidades exatas para usarmos o dinheiro público com o benefício único e exclusivo do nosso povo. Tem mais alguns dados, Marcondes. Areia grossa, 11,90 e custa no mercado 7,80. Leite, 1,26, custava 0,95. Carne moída, 3,45, no mercado 2,75. Músculo, 3,15 no mercado 2,95. Frango, 2,10 no mercado 1,59. E ovos, 1,20 contra 1 no mercado. Eu não posso entender, gostaria de ouvir tua opinião sobre isso que está acontecendo em nossa cidade. Olha, deputado Pérez e candidato, eu falei em todos os meus programas de televisão, da propaganda eleitoral, eu simplesmente abri a verdade. Eu só falei a verdade e disse a verdade. Fui portador dessas verdades como um portador da voz do povo. Infelizmente, o nosso prefeito Fermento, aonde põe a mão, faz crescer a dívida. É isso que eu tenho a dizer. 30 segundos ao candidato Joselito Canto. Realmente eu sou o prefeito Fermento, que fermenta a industrialização de Ponta Grossa, as praças mais bonitas, o jovem trabalhando, a cidade crescendo. A prefeitura fez licitação de tudo que o deputado se referiu. Está à disposição lá no departamento de receitas da prefeitura, no departamento de compras. E o que se falou aqui é algo que, mais uma vez, quer se confundir a opinião pública. Eu faço com Ponta Grossa crescer. Por isso que Ponta Grossa hoje é uma cidade que mais gerou empregos no interior do Paraná. O senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato da sua escolha. Eu gostaria de perguntar ao deputado Pérez uma pergunta
uma única resposta. O senhor recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, da verba de assistência social, o senhor recebeu um DOC, um dinheiro que foi para a Associação do Agente de Ponta Grossa, que cuida das favelas de Ponta Grossa, o senhor recebeu esse dinheiro, entrou na sua conta, a entidade devolveu para o senhor, esse dinheiro entrou na sua conta, sim ou não? Eu quero esclarecer de uma vez por todas ao povo de Ponta Grossa que esse recurso, eu tenho prestação de contas à Assembleia onde consta o DOC. Se esse DOC tivesse qualquer sentido escuso, não constaria da minha prestação de contas. São 2 DOCs para ressarcir despesas, com uma gráfica para fazer cartilhas de São José dos Pinhais, porque era mais barata, e de uma empresa de veículo que aluga vans para ir a Brasília. Esse DOC está na minha prestação e todo o povo de Ponta Grossa vai ver a prestação de contas assinada, prefeito, pelo coordenador-geral e diretor da Assembleia Legislativa. Então, essa é a grande questão. O senhor está sendo processado por isso, porque o senhor pegou um documento fora de contexto e ficou doido, achou que aquilo era descoberto de tudo. O senhor conhece a minha vida, eu conheço quem o senhor é e o senhor sabe quem eu sou. Nós somos deputados 2 vezes menos. E o senhor sabe que eu sou um político completamente, 2 anos. E o senhor sabe que eu sou um político completamente diferente do senhor. Não é só o senhor que sabe. A minha cidade me conhece. Eu nasci e me criei em Ponta Grossa, faço política há 20 anos. Fui professor há 17 anos, palmilhei essa cidade muito antes do senhor pensar em vir para cá. Então, ataques como o senhor não me atingem. Quem faz parte da crônica policial pontagrossense é o senhor, não eu. Deputado, eu estou lhe perguntando, o senhor não respondeu. O dinheiro das favelas de Ponta Grossa voltou para sua conta, sim ou não? Foi ressarcido para mim pagar despesas e amanhã está publicado no Diário da Manhã. O documento está aqui, pena que eu não posso mostrar. É a prestação de contas que fiz de forma clara, ética e transparente. E o senhor sabe muito bem disso, porque já responde em processo. Agora, o senhor devia explicar, prefeito, as estações fraudulentas que o senhor faz na prefeitura e que logo a seguir eu vou mostrar para o senhor. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em instantes com o 5º bloco desse debate. A TV Esplanada está apresentando o debate entre os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. E chegamos ao último bloco deste programa e agora os candidatos terão 2 minutos cada um para apresentar as suas considerações finais. A ordem em que eles vão falar foi definida em sorteio antes do debate, na presença dos próprios candidatos e seus assessores. E o primeiro a falar nesse bloco é o candidato Rogério Marcondes. Prezados telespectadores, agradeço a todos a honra de estar aqui presente, falando em seus nomes, em nome dos seus anseios, pois durante toda a propaganda eleitoral eu fiz de tudo para representá-los a contento, dizendo as verdades que está engasgada na garganta de vocês. E tenho certeza que consegui. Agradeço ao ancião, à pessoa da terceira idade, aos trabalhadores e trabalhadoras, à dona de casa, aos jovens e adolescentes e às crianças que tanto alegraram e iluminaram a minha campanha. E tenho mais a dizer, que vocês, no dia 1º de outubro, pensem bem, pois em 1 minuto vocês podem pagar pelo castigo de mais 4 anos. Sem moralidade, com corrupção. E está na hora, meu povo, de pôr a cabeça no lugar e votar certo. Votar em 36. Votar num candidato que tem propostas. Um candidato que busca o melhor para a sua comunidade. Sou nascido e criado nessa cidade. Sei qual é o seu anseio. Sei qual é a sua necessidade. E sei como fazer para melhorar a sua situação de vida. Pois este é o meu objetivo. Este é o meu ideal. E nós, juntos, haveremos de buscar, no dia 1º de outubro, através do seu voto, 4 anos melhores para a nossa cidade. Haveremos de buscar a certeza de entrarmos nesse novo século, buscando para nós o que há de melhor. Haveremos de buscar a honestidade, a moralidade pública. Vamos resgatar a cidadania do nosso povo. Temos nós que fazer isso para termos orgulhos novamente de sermos pontagrossenses, de sermos de Ponta Grossa. E vocês tenham certeza, eu cumprirei as minhas propostas no fio do bigode. Quem fala agora é o candidato Péricles de Holliben Melo. Só tem 2 minutos, candidato. Hoje é o último dia de campanha e eu quero aproveitar esses últimos momentos para agradecer a todos vocês de coração. Vocês que me abraçaram nas ruas, nas praças, nas reuniões, nos comícios, que me deram a energia que eu necessitei para continuar firme e lutando.
agradeço a vocês. E agradeço também as milhares de pessoas que foram hoje nos abraçar na rua Benjamin Constant, ao lado da estação símbolo da história de Ponta Grossa, no comício mais maravilhoso que eu realizei em toda a minha vida. E quero dizer a você, povo de Ponta Grossa, eu me preparei 20 anos para esse momento, palmilhando as ruas da cidade, as vilas, aquelas vilas mais distantes, às vezes sem luz, sem água, sem documento, aquelas crianças que precisavam de um passe para estudar. Tudo isso foi a minha vida, lutando a favor das amplas maiorias sociais que querem essa cidade viva, uma cidade para todos nós. Eu agradeço também a vocês que, apesar das divergências ideológicas que tem com o nosso partido, nos deram as mãos, entendendo que nesse momento histórico, o que está em jogo é o amor a Ponta Grossa e o futuro da nossa querida cidade. Por tudo isso, eu agradeço e posso dizer o seguinte: vocês vão ter um amigo na prefeitura, um prefeito que vai ter uma administração honesta, transparente, séria, com a participação popular. Desde os empresários no Fórum Dirigente, com a Universidade do Cefet, até a vila, as 140 vilas em que dividimos Ponta Grossa, cada uma delas, o pastor, o padre, os conselhos de igreja, o diretor da escola, o médico, os comerciantes, participando e construindo juntos, de mãos dadas, a grande saída para a nossa cidade. Nesse início do século XXI, não há nenhuma saída para a nossa crise que não seja a transparência e a união de todos para transformar Ponta Grossa juntos, uma cidade melhor, cidade viva de todos nós. Quem tem agora 2 minutos para as considerações finais é o candidato José Penkoski. Eu visitei quase toda a cidade e conheço esse povo. Já conhecia antes. Andei apenas com 2 secretárias e nada mais. Cumprimentos, abraços, apoio e pedindo renovação. E vai ter, povo. Quer dizer, você que está no bairro acha que não haverá, o outro também quer. A direita, a esquerda, leste, oeste, uma renovação total que vai haver. Não se preocupe, vou levar esperança a todos vocês que haverá no dia 1º. O povo quer renovar em todos os sentidos. Não quer esses candidatos. Reeleição já não deu certo uma vez. Vocês sabem disso. Povo querido, amigos que eu não pude visitar, empresas, diariamente eu tive contato com 500, 600 pessoas, todo dia. Que bom, que abraços, que sorriso que eu levava. Agradeço a vocês. Vai haver renovação, sim. Mas era pro Penkoski. As pesquisas indicam 56% para um, 40% para o outro. Então já ganharam. Vocês não vão votar na pesquisa. O povo não quer saber de pesquisa. Quer saber de Penkoski. Eu vejo isso nos olhos, sorriso. Não quer a renovação. E não quer outros candidatos. Falam de mim. Essa é a nossa vez de administrar com honestidade. Vamos junto com você e Deus administrar. Chega desses políticos. Dessa quantia de políticos que se venderam. Partidos de aluguéis que se uniram. Empresários que também tiveram. Andei sozinho. Fiz meu trabalho sozinho. Todo mundo gostou. Você é o único Penkoski que fala. É o único que transmite. Obrigado, povo de Ponta Grossa. Quem tem a palavra agora é o candidato Wagner Menezes. Ponta Grossa, no dia 1º, vamos dizer não à reeleição, à dívida crescente da prefeitura. Vamos dizer não àqueles que vendem o seu partido, àqueles que escondem a sua bandeira, porque com certeza outras coisas também estão escondendo. Vamos dizer sim à renovação com qualidade, a mudança de postura política, aquela cidade que nós queremos para todos nós, voltadas com as nossas preocupações, com as nossas coisas. Vamos dizer não aos baixíssimos índices de saneamento básico. Enquanto Londrina e Maringá com 80% de rede de esgoto, nós só temos 30%. E eu digo por onde eu vou, nós não temos saneamento básico, nós não temos o básico. E estamos felizes de não ter o básico, aceitando aqueles mesmos grupos políticos, daquelas mesmas bandeiras partidárias, e nós aqui aplaudindo sem o básico. Vamos mudar isso.
mas vamos renovar com qualidade, com um projeto alternativo para a nossa cidade. Você que nos ajudou nos bairros, marcando reuniões, discutindo a nossa cidade, levando essa mensagem da quebra do monopólio do transporte coletivo, projeto das microcidades, o investimento maciço na microempresa como forma de geração de renda, de emprego, o nosso projeto de construção de um turismo bem organizado e bem planejado, questão da reordenação da saúde pública no nosso município. Vamos mudar, mas mudar com qualidade, mudar por ideal. Vamos deixar de lado as velhas raposas políticas, aqueles mesmos grupos que sempre nos atemorizam. Vamos renovar, vamos colocar lá o PPS, vamos colocar o Wagner Menezes com esses projetos que realmente vão de encontro a você. E me dê uma oportunidade, me dê o seu voto. Eu peço o seu voto nesse instante, daquele que nunca foi candidato, que é candidato pela primeira vez e tem um projeto muito bonito e quer fazer muito por vocês. Quer remodelar os bairros, quer trazer o saneamento básico, quer uma saúde, quer uma cidade realmente por favor, candidato. desenvolvida. Agora, quem tem os 2 minutos para as considerações finais é o candidato Joselito Canto. Eu, primeiramente, queria agradecer o apoio das pessoas através das pesquisas de vários institutos que nos dão a vitória e demonstram que tudo que se falou a respeito do que se colocou aqui, o povo sabe que é tudo armado, preparado, com a intenção clara de atacar alguém que trabalha. Eu levanto cedo, às 6 horas da manhã, vou para o rádio. Antes do meio-dia, vou para o bairro trabalhar com o povo. À tarde, estou na prefeitura. Viajo o país e o mundo em busca das empresas e vou continuar fazendo isso. Ponta Grossa não pode parar, não. Ponta Grossa tem que continuar crescendo, cada vez melhor, para frente, com mais apoio aos bairros, mais de 1000 quadras de asfalto em 4 anos, trabalho, dedicação, o SIAP na rua, salvando vidas, a UTI no pronto-socorro. A prefeitura, no meu governo, vai continuar investindo no cidadão. Prêmio Nacional, Unicef, nunca Ponta Grossa ganhou, prêmio Amigo da Criança, porque cuidou do povo. Próximo governo, vou continuar investindo em qualidade de vida para a cidade, que é apoiar principalmente as pessoas que mais precisam de bairros. Quando eu fiz ginásio de esportes nos bairros, é para o menino ficar no bairro, é para o menino praticar esporte e ter uma boa saúde. Isso é prevenção de saúde. E para finalizar, quero dizer ao povo que uma expressão usada, mais uma vez montada, de que o prefeito diz que é vagabundo quem não põe feijão e arroz na mesa, quero deixar bem claro, e quando falei isso, é exatamente para aqueles que começaram a invasão em Ponta Grossa, que invadiram o parque ambiental das nossas crianças e lá ficaram alojados, e queriam que o prefeito tirasse a comida do povo de Ponta Grossa, dos bairros, das creches, para levar para aqueles que sem terra vão ali no parque ambiental, querer a qualquer momento exigir da prefeitura o que a prefeitura não tem que fazer. Não aceitei e não vou aceitar. E vou continuar trabalhando cada vez mais para o povo. Muito obrigado, Ponta Grossa. Dia 1º, a festa vai ser sua, do povo pontagrossense. Quem tem agora 2 minutos para as considerações finais é o candidato Carlos Roberto Tavarnaz. Eu quero dizer que eu fiz uma campanha em Ponta Grossa muito limpa, mas ainda assim, não me tornei um político. Continuo empresário, continuo um profissional, servindo Ponta Grossa. Não me tornei um político porque a política de Ponta Grossa é despida de honestidade, de respeito, de dignidade, de moralidade. A minha campanha recebeu muitas adesões e nesta oportunidade eu quero agradecer as pessoas que me receberam, as pessoas que eu fiquei emocionado ao visitá-las, em toda a Ponta Grossa. Quero agradecer aqueles que acompanharam os meus programas de televisão, no horário gratuito. Eu quero lembrar do voto útil, que votem no melhor, porque as pesquisas em Ponta Grossa são tendenciosas. É um número de 400 pessoas, 500 pessoas entrevistadas e alguns candidatos projetando no monitor da televisão que tem 45 de pontuações, ou 50, ou 38. Ora, numa escala de 0 a 100, é fácil de se calcular que se for como alguns dos candidatos mencionaram, declinaram, já vai para mais de 100. Então não se enganem com pesquisas, porque elas são tendenciosas. As minhas linhas de ação, eu as expus exaustivamente em meus programas eleitorais. Todos vocês conhecem. Então, o que eu quero pedir a vocês é a confiança em mim. Votem
a minha pessoa, porque daqui a 4 anos vocês terão a honra de dizer que votaram em um candidato que cumpriu com o que prometeu. Aliás, eu estou prometendo o menos para cumprir o mais. Repito, vocês sentir-se-ão honrados ao falarem um com os outros que votaram no Tavarnaro número 14. Obrigado ao candidato Carlos Roberto Tavarnaro, do PTB, da coligação Ponta Grossa, Trabalho e Competência, e aos demais candidatos. Péricles de Rolle Bem Melo, do PT, da coligação Movimento Cidade Viva, Ponta Grossa de Todos Nós. Candidato Joselito Canto, do PSDB, da coligação Muda Mais Ponta Grossa. Candidato Rogério Marcondes, do PRN. Candidato Wagner Menezes, do PPR, da coligação A Cara do Novo, Seriedade e Trabalho. E candidato José Penkoski, do PSC. Graças à colaboração de vocês, foi possível mais esse exercício de democracia e esse debate realizado pela Rede Paranaense de Televisão e pela TV Esplanada. E por falar em democracia, democracia também... Vindo do signo do novo, do futuro, Wagner. Porque Ponta Grossa precisa mudar. O que ontem era um avanço técnico.